A civilização minoica ficou perdida no tempo, esquecida e ofuscada pelo brilho de uma das maiores e mais famosas civilizações de todos os tempos, os gregos. Mas os minoicos nos intrigam até hoje pela sua complexidade e a sua escrita muito misteriosa. Fala galera, eu sou o Bruno de Palma e hoje nós vamos falar sobre a civilização minoica, uma das civilizações mais incríveis e ao mesmo tempo mais esquecidas da história, porque eles foram a primeira grande civilização grega e a primeira a ser alfabetizada em toda a Europa. Bora ver tudo isso, mas antes, já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo para me ajudar a crescer o Caverna. Se inscreve se ainda não é inscrito. E bora falar da SCAD Hidroméis, uma fábrica e loja incrível que vende os melhores hidroméis que eu já tomei na vida. Sério, vocês sabem que eu faço hidromel, então eu sei quando o hidromel é bom. O hidromel, para quem não sabe, é uma bebida deliciosa, um fermentado de mel, que pode ter frutas, ervas, especiarias e muito mais. Ela é bem parecida com um vinho. E o hidromel da SCAD não é apenas o melhor hidromel que eu já tomei, mas também a proposta deles é incrível. O objetivo é trazer de volta receitas tradicionais de hidromel, não só dos vikings, mas de toda a Idade Média. Então você vai tomar uma bebida aí deliciosa, com toda a tradição dos nossos ancestrais. Já corre lá no site deles, primeiro link aqui embaixo, e usa o cupom CAVERNA15 para ganhar 15% de desconto. A civilização minoica se desenvolveu na Idade do Bronze Médio, que durou de 2000 a 1450 a.C. na ilha de Creta, localizada no leste do mar Mediterrâneo. Então eles podem ser os minoicos, mas também os cretenses, e faziam parte do conjunto que chamamos de civilizações gregas. Os minoicos são considerados uma cultura avançada para sua época, contribuindo muito para o desenvolvimento da civilização europeia ocidental, com sua arte e a sua arquitetura que eram únicas. Eles fizeram vários complexos de palácios em forma de labirintos, pintaram afrescos que retratam cenas como saltos sobre touros e procissões, e ainda eles produziam muitas joias de ouro refinadas, além de provavelmente terem avançado muito na ciência e na cultura, mesmo antes dos gregos antigos existirem. Tudo isso são todas as características dessa grande civilização, que ficou perdida até o início do século XX, quando um cara chamado Sir Arthur Evans, que era um arqueólogo, ficou sabendo que uma escavação poderia ter encontrado uma antiga civilização lá na ilha de Creta, na Grécia. E aí, escavando essa cidade, na cidade de Knossos, de 1900 a 1905, os arqueólogos descobriram grandes ruínas que confirmavam relatos antigos de uma cultura cretense que era bem desenvolvida e de um possível local lendário, o labirinto e palácio do rei Minos. Essa lenda é a lenda do Minotauro, tá ligado? O Minotauro que habitava em um labirinto e ele era metade homem e metade touro. E é exatamente isso que eles encontraram: palácios com labirintos, um rei que chamava Minos, e aí os caras veneravam um touro. Porra, olha aí a lenda se concretizando. Aliás, é do nome desse rei que vem o nome da civilização, Minos, Minotauro e minoicos, né? Com as escavações, diversos assentamentos minoicos, túmulos e cemitérios foram encontrados em toda a ilha de Creta. Os 4 principais palácios estão nas cidades de Knossos, Phaistos, Malha e Zacros. Não sabemos muito sobre esses palácios, já que não temos evidências arqueológicas ou literárias que mostram como foram construídos ou ainda como eram usados, mas os historiadores acreditam que eles provavelmente serviam como uma espécie de administração central, principalmente para a administração e armazenamento dos suprimentos das cidades, como vinho, óleo, grãos, metais preciosos e cerâmica, além de servir como depósitos e centros administrativos. Esses palácios cheios de labirintos também serviam como centros políticos, comerciais e religiosos. Os primeiros palácios foram construídos por volta de 2000 a.C. e, após terem sido destruídos por terremotos e incêndios, foram reconstruídos por volta de 1700 a.C. Esses segundos palácios sobreviveram entre 1500 e 1450 a.C., quando foram destruídos por completo, mais uma vez por terremotos, incêndios e possivelmente invasões,
ou uma combinação das três desgraças. Os historiadores acreditam que esses palácios eram independentes uns dos outros, cada cidade independente uma da outra, até cerca de 1700 a.C., quando passaram a ser controlados pelo palácio da cidade de Knossos, ou seja, a civilização minoica era politicamente dividida por várias cidades, com os seus centros nesses palácios de cada uma das cidades da ilha. Mas depois a cidade de Knossos dominou tudo e unificou a civilização minoica sob um governo. Esses palácios eram estruturas bem equipadas e monumentais, com grandes pátios, alcançando até 4 andares de altura e ocupando vários milhares de metros quadrados. Uma coisa curiosa é que os arqueólogos não acharam nenhuma fortificação feita pelos minoicos, então é bem provável que eles não tivessem muitos problemas com guerras ou invasões, ou porque a ilha os protegia da maioria das invasões, porque eles estavam ali ilhados no meio do mar, ou era o terreno rochoso e com bastante montanha, que era bem comum nas ilhas gregas e era bem difícil você invadir nesse terreno acidentado. Mas claro, foram achadas espadas, adagas e pontas de flechas, além de equipamentos de defesa, como armaduras e elmos. Então havia sim guerras, mas elas não eram tão frequentes assim. Além disso, existiam postos de guardas nas estradas minoicas, provavelmente para evitar problemas com ladrões e guardar melhor as regiões e as rotas de comércio. Não sabemos muito da religião dos minoicos, mas a natureza era adotada por esse povo como a sua crença, através da deusa mãe da terra. Os palácios tinham grandes pátios abertos para grandes reuniões, inclusive religiosas, e esses pátios estavam cheios de poços e canais, que provavelmente eram usados para derramar líquidos, como óleos e vinhos, e isso era uma oferenda às divindades. Touros também eram bem comuns na arte minoica, e seus chifres aparecem em joias, afrescos e decorações em cerâmica, provavelmente colocando o touro como um símbolo da civilização, ou ainda era uma divindade adorada por eles. Os minoicos desenvolveram também uma escrita, e aliás eles foram os primeiros a fazerem isso na Europa. A primeira forma de escrita encontrada foram os hieróglifos cretenses, que datam de cerca de 2000 a 1700 a.C. e depois a escrita minoica evoluiu para a chamada escrita linear A, que data de 1800 a 1450 a.C. As escritas eram feitas em tabletes de argila, só que até hoje ninguém conseguiu decifrar a escrita minoica, fazendo com que saibamos muito pouco sobre a sua vida e a sua cultura. Isso também aconteceu com os egípcios, demorou décadas até alguém conseguir decifrar os hieróglifos egípcios. Outro exemplo do alto grau de desenvolvimento dessa civilização é a variedade e a qualidade das formas de arte praticadas pelos minoicos. Achados de cerâmica revelam uma ampla variedade de vasos, desde xícaras finas até grandes potes de armazenamento, para armazenar as coisas ali naqueles palácios cheios de labirintos. No começo, a cerâmica era feita à mão, bem artesanal, mas com o tempo passou a ser feita na roda do oleiro, ou seja, tinham máquinas para fazer a cerâmica. Infelizmente, as grandes esculturas não sobreviveram ao tempo, mas existem muitas estátuas de bronze e outros materiais que mostram como os minoicos faziam as suas esculturas impressionantes. As estátuas de argila mostram como era o traje da época, com os homens com roupas vermelhas ou coloridos de vermelho ali na estátua, usando tangas com cinto, e mulheres coloridas de branco, em vestidos longos e jaquetas abertas. Magníficos afrescos das paredes, tetos e pisos dos palácios mostram o amor dos minoicos pelo mar e pela natureza, e nos dão uma visão sobre como eram as práticas religiosas e funerárias desse povo. Os minoicos foram uma das primeiras culturas a pintar paisagens naturais sem a presença de seres humanos nessas pinturas, o que colabora com a teoria de que eles veneravam a natureza como uma divindade. Além disso, vários animais como macacos, pássaros, golfinhos e peixes eram representados no seu habitat natural. Como uma cultura de navegadores, por viverem ali numa ilha, os minoicos também estavam em contato com os povos estrangeiros em todo o mar Egeu, o mar ali que banha a Grécia, como mostrado pela influência em sua arte que chegou até o Oriente Médio e até no Egito existia a arte minoica. Além disso, os minoicos também eram poderosos comerciantes, vendendo cerâmica e alimentos, como óleo e vinho, em troca de objetos e materiais preciosos, como o cobre de Chipre e Ática e o famoso marfim do Egito. Várias ilhas do mar Egeu também foram influenciadas pelos minoicos, porque em várias delas puderam ser encontradas evidências de uma economia centrada em um palácio, igual aos minoicos, e uma estrutura política semelhante à que os minoicos usavam. Os artistas minoicos, especialmente os pintores de afrescos, também levaram suas habilidades para os palácios reais do Egito e da região do Levante. Só que a gente não sabe muito sobre o que levou ao
fim da civilização minoica. Você já viu que a descoberta deles é recente, né, pelos padrões arqueológicos, e a sua língua ainda não foi decifrada, mas os palácios e assentamentos mostram algumas evidências do que pode ter acontecido. Ou foram aqueles incêndios que a gente viu, e uma grande destruição por volta de 1400, ali por causa de um terremoto, mas a cidade de Knossos não foi destruída nesses eventos de 1400, ela só caiu em 1350, mais ou menos, o que leva a crer que Knossos dominava tudo e depois alguma coisa aconteceu que todos os minoicos foram destruídos. O surgimento da civilização micênica, que foi a civilização da última fase da Idade do Bronze na Grécia Antiga, indo de 1600 a 1100 a.C., pode explicar um pouco o fim dos minoicos. Os micênicos expandiram a sua influência comercial e política na região e podem ter dominado os minoicos, trazendo seu fim. Outros pesquisadores acreditam que foram causas naturais, como terremotos e tsunamis, que acabaram de vez com os minoicos. Um fato importantíssimo aí que corrobora para essa teoria, principalmente do tsunami, foi a grande erupção do vulcão Thera, na ilha de Santorini. O evento também é conhecido como a erupção minoica. Essa erupção aconteceu entre 1650 e 1450 a.C. e foi um dos maiores eventos vulcânicos já registrados no planeta Terra, destruindo tudo na ilha de Santorini, óbvio que explodiu ali, mas também destruiu tudo nas ilhas próximas, e uma dessas ilhas era a ilha de Creta. Se isso trouxe o fim dos minoicos ou não, ninguém sabe ainda. Vamos ter que esperar encontrar mais coisas sobre eles e alguém finalmente conseguir decifrar a sua escrita, para pôr um fim a esse mistério. E aí, curtiu? Já sabe, curte, comente e compartilhe esse vídeo para ajudar o Caverna a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito, nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou!